E vai começar a fase de 16 avos, ou pré-oitavas, ou segunda fase, como você quiser chamar, da Copa do Mundo. E nesse vídeo a gente vai fazer a análise tática prévia dos 8 primeiros confrontos definidos dessa fase que vai ter as 32 melhores seleções do Mundial. Entre eles, claro, Brasil e Japão da próxima segunda-feira. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo. Peço o seu like, peço a sua inscrição e também que você assista ao vídeo e deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Bom, vamos então com Brasil e Japão para a gente poder começar a brincadeira, né? Duelo aí que a gente está esperando muito e que era esperado, né? Havia muita possibilidade de acontecer, pois ambos a gente esperava ficar ou em primeiro ou em segundo dos seus grupos. Vamos olhar aqui as possíveis escalações, né? Tentar entender o que os técnicos podem fazer. O Brasil tem o Alisson no gol, o Danilo ao lateral direito, né? Se tornou a única opção confiável para o setor. A gente tem Marquinhos e Magalhães para a defesa, que não estão lá no grande momento, mas são bons zagueiros, né? Zagueiros que tiveram temporada excelente, são aí do mais alto nível. E o Douglas Santos, que vem fazendo uma ótima Copa até aqui, mas que vai ter o seu jogo mais testado, na minha opinião, né? Enfrentando a seleção japonesa. Casemiro, que não vem muito bem, Bruno Guimarães e Paquetá, acho que não tem mais como mudar isso, né? O Vinícius Júnior é aí o grande destaque individual, e para mim o Matheus Cunha é o jogador mais importante, né? Acho que junto do Bruno, né? O Bruno Guimarães também é muito importante na saída, na construção. E o Matheus Cunha é o cara que dá potência ao que o Brasil tem de melhor, que é a roubada de bola, né? A dúvida está em quem vai jogar pela direita. Será que ele vai manter o Ryan? Ou será que o Ryan é um contexto específico? Será que ele pode mudar? Pode colocar o Luiz Henrique, pode colocar o Endrick, pode pensar em outra opção? Isso a gente vai descobrir. Acredito que ele vai manter o Ryan, porque o time foi bem, o Ryan roubou a bola de um gol. E assim, o que o Ancelotti tem de melhor nesse momento é a roubada de bola no campo de ataque. O problema é que, assim, dessa vez, eu não sei se o Brasil vai ter um adversário que dê tanto mole. Claro que a pressão do Brasil foi muito bem feita, os botes foram muito bons, mas eu não sei se o Japão vai dar os moles que Haiti e Escócia deram. Além de ter mais qualidade, é uma seleção mais bem treinada, com mais recurso e com mais costume de lidar com essa pressão. Sabe, de vários jogos que eu vi do Japão nesse ciclo, e em vários momentos você vê o Japão circulando bola e lidando com marcação alta. Então, assim, é um time que sabe lidar com isso. Eu acho que o Brasil tem que estar preparado para se frustrar nessa expectativa, sabe? Porque pode acontecer do Brasil tentar roubar a bola, seja na intermediária, seja ali no campo de ataque, e o Japão não der essa possibilidade do Brasil. E o Brasil perder esse arranque em transição e explosão de velocidade com a zaga adversária desarrumada, que é o que o Brasil tem de melhor hoje, né? Então, assim, o que o Ancelotti vai ter de carta, caso essa carta dele não funcione, que existe boa possibilidade de não funcionar nesse jogo, né? Esse é um ponto a se pensar da seleção brasileira, que também pode ter a questão da bola parada, mas assim, o Japão toma e faz gol de bola parada, então assim, acho que é uma coisa equilibrada, tá? Olhando para a escalação do Japão, Suzuki, goleiro aí, que fez um grande jogo contra a Suécia. Aí a gente tem a zaga, vamos ver quais serão os titulares, se vai ser essa zaga aqui mesmo, né? O Itakura é o principal nome, ali no meio da defesa. O Japão não deve abrir mão desses três zagueiros, né? Aqui ele coloca para gente o Juniaito como ala pela direita. Não sei se isso vai acontecer, não. É, Essa questão do Doan, o Doan ele é um falso ala direito, né? No esquema que o Japão vem jogando na maioria do ciclo. Então ele é um ala direito, só que ele vira praticamente um ponta com bola. Por que mudou? Porque o Moriaço viu contra a Holanda a dificuldade que foi.
né? O Hakpo teve muita facilidade para passar pelo Doan ali e o Japão se viu em complicações. Tanto que contra a Suécia jogou o Sugawara. Então a gente não sabe se pode ser o Junya Ito, se pode ser o Sugawara. O Junya Ito é um cara muito bom para entrar no segundo tempo. Ele muda jogos quando ele entra no segundo tempo. Então eu acho que ele deve ser uma opção para banco. Eu acho que o Sugawara deve continuar sendo titular ali pelo lado direito. Ele tem que pensar aqui, porque assim, o ala direito, quando o Japão tiver em bloco baixo, vai ser o cara que vai defender o Vinícius, né, no primeiro bote. O outro zagueiro vai ser a cobertura do Vinícius. Então, assim, desgastar o Doan defendendo o Vinícius, além do Doan não ter tanta capacidade para isso, se desgasta um cara que ofensivamente é uma das suas principais armas. Então eu acho que ele vai colocar ali alguém na ala direita, alguém com velocidade, com boa marcação para poder dificultar as ações do Vinícius. Na esquerda o Nakamura, que é bom defensivamente, ofensivamente também vem fazendo uma Copa muito boa, é uma grata surpresa aí, jogando muito bem. E aí no meio, né, a gente tem a dúvida, né, nesse quarteto. Eu acho que a única certeza desse quarteto que a gente está vendo do meio campo é o Doan pela direita, na minha opinião, né? Porque assim, ele jogou no último jogo com Tanaka e Kamada, né? E colocou Maeda mais à frente. Nos jogos contra Holanda e Suécia, ele usou Maeda. No jogo contra a Tunísia, ele usou Kamada ali mais à frente, como meio aberto pela esquerda, ali na segunda linha do meio, né? Então, assim, 2 entre 3 de Sano, Tanaka e Kamada vão ser os volantes. Eu confesso que eu gosto dessa formação que está aqui, que o SofaScore está dando para gente. Mas, assim, essa é uma formação onde o Japão busca a marcação alta, né? Porque o Kamada, o que ele te dá? O Kamada jogando mais à frente, ele te dá poder de marcação para recuperação de bola, né? Uma coisa meio Matheus Cunha, né? Então, o Kamada é um volante que consegue jogar nessa função. E aí ele vai ajudar na pressão. E assim, é uma carta válida porque o Japão tem ótimos volantes, né? O Ao Tanaka é um ótimo volante, joga na Premier League e que pode fazer a função ali que o Kamada faz, né? Então, assim, são 3 ótimos jogadores. Vamos ver se ele vai assim ou se ele vai com o Maeda, né? Que dá mais capacidade de contra-ataque, mais capacidade ali de bola no pé de criação. De verticalização, na verdade, né? O Maeda é um cara que te dá muita verticalização, verticalidade ofensiva. Então, eu estou curioso para saber qual vai ser o movimento do Moriyasu, porque assim, eu imagino um Japão marcando um pouco mais baixo. Deve em alguns momentos subir a marcação contra a seleção brasileira, mas eu acho, como o Japão sabe que o Brasil tem como principal arma a velocidade, o campo para correr, e é isso que o Brasil vai buscar no jogo, eu acho que o Japão vai esperar mais baixo, assim como esperou contra a Holanda. E na frente a gente tem o Eda, que é um centroavante que vem de uma temporada muito boa lá no Feyenoord, artilheiro na Holanda, né? E foi muito bem contra a Tunísia, é um cara que está em boa fase. Então, esse é o time do Japão, o time do Brasil. Acho que o Brasil tem um pouco mais de onde tirar do banco de reservas, né? De opções de banco. Não tem tanto assim, né? Mas o Brasil tem um Endrick para tirar do banco, o Brasil tem um Luiz Henrique, tem um Igor Thiago. O Brasil tem aí algumas opções. Não é tanto também. Eu acho o banco do Brasil bem razoável, né? Tem o Danilo, que pode dar um dinamismo no meio. Mas não é tanto, né? O Japão tem boas opções de banco, mas não tem aquela opção brilhante, né? Vamos ver se o Kubo vai ter condições. Eu acho que o Junya Ito sendo banco é uma opção para entrar. O Ogawa é um cara que está entrando bem, né? Se o Tanaka ficar no banco é uma opção. Mas assim, o Brasil tem um pouquinho mais de onde tirar do banco, mas eu também não acho que seja um banco que vai fazer a diferença, porque enfraqueceu, né? Com as lesões acabou enfraquecendo o banco da seleção brasileira. E assim, vai ser muito interessante ver como o Brasil vai se adaptar à velocidade do Japão. Porque o Japão é um time muito veloz e o Brasil é um time muito cadenciado, né? O Japão vai apertar o Bruno Guimarães, com certeza. Por isso que eu acho que o Kamada vai jogar, porque o Japão precisa tirar o Bruno Guimarães ali do início das ações da jogada, e eles vão tentar fazer isso, né? E eu acho que o Japão vai tentar imprimir velocidade, porque o Brasil é um time que não tem tanta velocidade assim, né? Como é que vai ser esses jogadores um pouco mais de idade avançada, jogadores um pouco mais lentos da seleção brasileira encarando trocas de bola e trocas de posição e velocidade? Para mim, eu acho que esse é o trunfo
do Japão, né? E o Brasil precisa do Vinícius, cara. O Brasil precisa ter o Vinícius ali em condições de finalizar, porque ele está quente, está iluminado, né? Se a gente for colocar na balança, o Brasil tem individualidades melhores e o Japão tem um coletivo muito melhor. Vamos ver o que vai se sobressair. E acho que o último ponto para a gente levantar aqui também é a questão mental. O quanto que o Japão acredita. Porque, assim, o Moriyasu sempre fala que o Japão precisa começar a acreditar. E o Japão já venceu Espanha, já venceu a Alemanha, já venceu a Inglaterra, já venceu o próprio Brasil. O Japão hoje é uma seleção que acredita, porque no primeiro mata-mata caiu para a Bélgica, ganhando de 2-0 em 18. No primeiro mata-mata, tinha muitas condições de ganhar da Croácia, acabou sendo eliminado nos pênaltis. O quanto que o Japão acredita que pode, né? Porque eu acho que é isso que pode fazer a diferença para as seleções menores, para elas quebrarem esse negócio de avançando em mata-mata, elas têm que acreditar, né? A gente, como brasileiro, não olha para isso porque o Brasil sempre acredita que dá, né? Mas para as seleções menores, isso faz muita diferença e vamos ver como é que vai ser esse enfrentamento. Aqui nesse vídeo não dou palpite, tá? Esse vídeo é para a gente fazer a análise. Bom, agora vamos falar dos demais confrontos, né? Vamos trazer aqui Costa do Marfim e Noruega, que é o duelo que traz o adversário do Brasil, né? A Noruega decidiu se poupar no último jogo contra a França para ter mais condições físicas de mata-mata. Eu achei interessante. Eu acho que a Costa do Marfim acabou se poupando em campo também, né? Foi um jogo bem tranquilo, bem num ritmo lento contra a Senegal. Então acho que a gente vai ter seleções que vão se enfrentar no mais alto nível. Acho que a seleção da Costa do Marfim ela vai buscar o contra-ataque nesse jogo, vai buscar se defender e vai buscar o contra-ataque, vai tentar colocar ali Diomandé e Diallo, vamos ver se os dois vão ser titulares. O Diomandé com certeza, o Diallo às vezes pode começar no banco. Nas costas dos laterais da Noruega, o Emerson Faé com certeza viu o atropelo físico da Noruega contra Senegal, e ele sabe que ele precisa ganhar esses duelos, que ele precisa minimizar a capacidade física norueguesa, né, o que não é fácil. E vamos ver como é que a Costa do Marfim vai defender esse ataque da Noruega, esse Haaland em grande fase, a Noruega com marcação alta, é um jogo muito difícil. A Costa do Marfim vai ter que ter resiliência para se defender, para minimizar as ações ofensivas da Noruega, né? A Noruega é forte ela é forte fisicamente em todos os pontos, né? Você tem um Sorloth na ponta, né? Grandão ali para ganhar dividida. Então a Noruega ela se impõe nos duelos físicos e a Costa do Marfim precisa vencer esses duelos físicos e tentar explorar a velocidade, tentar aproveitar as suas oportunidades, né? Eu acho que a Costa do Marfim tem chance. Ela não entra como favorita nesse confronto, mas ela tem chance e vamos ver o quanto que a Noruega vai conseguir botar de controle de imposição nesse confronto, né? Vai ser muito interessante ver como é que vai ser Haaland no seu primeiro mata-mata de Copa do Mundo. E assim, a Noruega ela deu uma baixada de nível de rotação no final do jogo contra Senegal. Não acredito que no mata-mata isso vai acontecer. Tanto que eles se pouparam contra a França justamente para ter esse gás, né? Mas é um ponto a se considerar, com certeza. Bom, vamos seguir aqui agora com França e Suécia. A França é franca favorita, né? E aqui a gente vai entender, aqui a gente tem a escalação do último jogo, né? E vai voltar o Saliba, né, para a zaga. Vamos ver qual vai ser a dupla de volantes. Eu acredito que o Rabiot volte também. Mas é uma França muito forte, né? Eu não consigo ver capacidade na Suécia de segurar em linha baixa a França. A Suécia não defende tão bem em linha baixa, né? A Suécia vai tentar resistir e colocar a bola nos jogadores de ataque, que tem velocidade, mas acho bem difícil. Acho que passa para ter jogo aqui uma França em mau dia, uma França meio preguiçosa, uma França que dê chances para a Suécia.
né? Caso contrário, eu acho que a França ela tem a capacidade de fazer o que a Holanda fez: atacar, pressionar e encontrar espaços na linha baixa da Suécia. Eu acho um confronto bem desfavorável, mas claro, o duelo europeu em Copa sempre é difícil, sempre tem jogo. O Isaac e o Gyökeres estão bem, né? O Isaac está numa boa forma, finalmente começou a temporada para ir. E assim, vamos ver, de repente o Graham Potter consegue encontrar soluções para defender Olise, Dembélé, Doué ou Barcola, quem jogar, Mbappé, Koundé, Theo Hernandes, essa avalanche aí. E se o Graham Potter conseguir encontrar soluções para defender, para proteger o lado do campo, para conseguir pressionar mais o portador da bola, para dificultar as ações em transição ali pelas laterais, de repente a Suécia pode ter alguma chance de encontrar ali oportunidades de gol e tentar ganhar esse jogo. Mas eu acho um confronto bem desfavorável para a Suécia e bem favorável para a França nesse primeiro mata-mata de Copa do Mundo. Bom, indo agora para Holanda e Marrocos, vai ser um jogaço aqui, né? O Marrocos gosta muito de enfrentar seleções que deem campo para correr. E a Holanda vai dar esse campo, né? A Holanda vai jogar em cima de Marrocos, vai buscar pressionar. Só que o problema para Marrocos é que a Holanda ela tem uma capacidade muito boa de correr para trás. Então, assim, você tem o Van de Ven super rápido, o Van Dijk muito bom nisso, o Van Hecke também. Então, você tem uma Holanda com capacidade de atacar e correr para trás, né? Então, é favorável para Marrocos poder ficar mais em bloco médio e explorar a velocidade, mas é desfavorável porque o adversário tem jogadores com muita capacidade para se proteger disso. Então vai ser um duelo muito interessante da Holanda tentando furar bloqueios de Marrocos se defender, e por outro lado, Marrocos tentando contra-atacar e a Holanda buscando reagir com isso, né? Então vai ser esse tipo de duelo o tempo todo, um jogo muito interessante. E assim, a Holanda está com muita cara de seleção que vai longe, né? Porque assim, a Holanda tem um time com uma defesa muito sólida, um goleiro que não é um dos melhores do mundo, mas que está confiável e que é confiável, né? Um goleiro seguro. E tem um meio-campo dominante com De Jong, Reinders e Gravenberch, bons pontas. O Malen não é nem um ponta, né? O Malen ele é um falso ponta que vem por dentro e alinha ali como um segundo atacante. O Hakpo jogando muito bem a Copa e o Dumfries um tanque fisicamente, tá? Ele bem fisicamente é uma excelente notícia. O que faltava para a Holanda é um centroavante confiável. A Holanda não tem esse centroavante brilhante, mas a gente vê aí no Broadway hoje um cara que está fedendo a gol. Então, isso condições de disputar aí mais esse título da Copa do Mundo. O Broadway está na excelente fase e isso ajuda demais a Holanda. Então vamos ver o quanto que o Marrocos vai conseguir competir. Vamos ver se ele vai com o Rabat no time para dar mais capacidade de pressão, se ele vai com o Boadi para ter mais posse de bola. Eu estou muito curioso para ver esse confronto aí, né? Vão ser duelos o tempo todo. O Hakimi vai ter uma função defensiva muito grande, da mesma forma que o Hakpo vai ter que voltar para defender o Hakimi. Duelo aí Liverpool-PSG, que vem sempre se repetindo em Champions, né? O Mazraoui vai ter muito trabalho com o Dumfries. Vamos ver o quanto que o Bilal Kanous, que é um cara que cansa no segundo tempo, né, vai ter de pulmão para acompanhar essa subida do Dumfries. Então é um jogo interessantíssimo para a gente acompanhar. Eu vou ter que editar, não tem como. Bom, indo para a Alemanha e Paraguai, uma Alemanha que teve uma decisão muito questionável do nosso querido Nagelsmann de botar o time titular. Eu acho que se ele tivesse rodado o time contra o Equador, ele teria tido mais testes, teria descansado os jogadores e não teria essa impressão da derrota, né? Porque classificado em primeiro, o time titular dá aquela arrefecida, não é a mesma mobilização, né? E ficou uma impressão muito ruim. Os caras tiveram que entrar em campo, jogar de tarde no calor,
E agora vamos ver como é que vai estar fisicamente essa Alemanha, né? E mentalmente também, para enfrentar um Paraguai que renasceu no torneio, depois de ser atropelado pelos Estados Unidos. O Paraguai consegue achar um gol contra a Turquia numa pressão, numa marcação alta no comecinho do jogo, e depois se defende o jogo inteiro com resiliência, e aí no terceiro jogo faz um jogo protocolar com a Austrália, onde ninguém queria ganhar, e o empate resolvia para os dois, né? O Paraguai vai se defender, vai dificultar, vai tirar o espaço da Alemanha o máximo possível, e a Alemanha vai ter que encontrar esses espaços. A Alemanha é um time muito melhor individualmente, né? Mas como vai estar essa Alemanha? A Alemanha vai jogar com o Havertz de novo, de falso 9. A Alemanha não deu minutos para o Voltemade no campeonato ainda, né? O que eu acho um erro. Tinha possibilidades de colocar ele para jogar, né? O Undav é um cara que entra no segundo tempo. Tem a questão do Leroy Sané, que fez gol contra o Equador, mas está jogando pessimamente a Copa. Vai manter o Sané ainda na esquerda, com certeza, deve ser titular ainda. Então, vai ser muito interessante esse duelo. O quanto que o Paraguai vai conseguir tirar o Kimmich e o Nmecha do jogo, os caras da armação, que fazem a bola chegar no ataque. E um outro ponto, né? Como vai estar Neuer, né? Neuer a gente já viu falhar num jogo e fechar o gol no outro e vice-versa. Então, assim, Neuer não está bem nessa Copa. Como vai estar ele para esse confronto? Esse confronto que foi o primeiro mata-mata ali da Copa de 2002, né, onde a Alemanha ganhou por 1-0 do Paraguai na prorrogação. Vamos ver se o Paraguai vai conseguir dificultar a vida dos alemães de novo dessa vez. Bom, indo para Estados Unidos e Bósnia, Estados Unidos conseguiram poupar titulares, né? Deu poucos minutos para os titulares nesse jogo, só o McKinney acabou jogando mais, então chegam mais descansados. Um duelo que vai ser bem interessante. Os Estados Unidos estão muito confortáveis com posse de bola nessa Copa do Mundo, então acredito que eles vão tentar dominar com posse a Bósnia. Mas a Bósnia se defende com resiliência, né? A Bósnia teve aí bons momentos se defendendo contra o Canadá e no primeiro tempo contra a Suíça. Depois, no segundo tempo contra a Suíça, a coisa desandou. É um confronto que aparentemente é favorável para os Estados Unidos, né? A ver a condição do Pulisic, se ele vai estar 100%, mas os Estados Unidos têm condições aí de conseguir furar essa linha baixa da Bósnia, que vai se defender, que vai buscar bolas paradas, né? E que vai trabalhar muito na velocidade dos seus meias abertos, né? O Bajaktarevic e o Alay Begovic, se os dois forem titulares, né? Porque está tendo um revezamento nessa posição. Vai ser interessante ver o que a Bósnia vai tentar fazer para tirar do jogo McKinney, para tirar do jogo Balogun. O duelo Serginho Dest e Kolasinac pela direita de ataque dos Estados Unidos é chave, porque o Serginho Dest é um cara que está criando muito ali aberto pelo lado, e o Kolasinac vai ter que fazer um trabalho defensivo muito interessante, né? Tem o Robinson lá do lado esquerdo. Assim, é difícil imaginar os Estados Unidos sendo eliminados aqui, porque é um confronto favorável, né? Os Estados Unidos têm capacidade boa de correr para trás, principalmente com o Alex Freeman em grande forma, né? Dando uma encorpada nessa defesa, que viram 3 zagueiros com bola, mas e a Bósnia ela não tem essa grande velocidade para a transição, né? Então facilita. Eu acho que o encaixe é muito bom para os Estados Unidos, mas vamos ver com a bola rolando, se essa vantagem que a gente imagina antes do jogo vai prevalecer. E a gente não pode deixar de falar do contexto político desse jogo, né? A Bósnia ela sofreu ataques dos Estados Unidos ali, tenho certeza que eles vão lembrar da situação que aconteceu em 92, né? Tem uma situação geopolítica atual também, né? Que a Bósnia defende um lado oposto dos Estados Unidos, os torcedores estão protestando, pró-Palestina, né? Então tem tudo isso, e vamos ver se isso vai entrar em campo, vai afetar o ambiente do jogo. Vai ser um jogo que certamente vai ser bem interessante de acompanhar. Entre África do Sul e Canadá, que vai abrir nesse domingo, né, o mata-mata da Copa do Mundo. A África do Sul surpreendeu
e a melhora do time se deve à escalação de jogadores velozes, né? Que o Hugo Bros não sei por que abriu mão no jogo contra o México, agora a África do Sul está jogando um nível melhor, né? Ele até e aqui a gente tem todos eles à disposição, né? O Mofokeng, o Magopa e o Apolis, né? E o Maseco também, que é uma boa surpresa, né? Que estão jogando muito bem. Aqui só tem velocidade. Aqui é um time que vai se defender. Se for esse time aqui, é um time que vai se defender contra o Canadá e vai buscar velocidade. O Canadá perde muito com a ausência do Koné, né? Porque o Ismael Koné é o cara que dava o box-to-box, dava pisada na área, ele dava o arranque, apesar do Saliba ser bom jogador, não é o mesmo nível, né? Então, vamos ver como é que o Canadá vai conseguir lidar com esse jogo, como é que o Jonathan David vai conseguir aparecer. O Canadá vai depender muito aí, desses ataques pelos lados, tentar gerar cruzamentos na área, tentar gerar situações ali de pressão, de roubada de bola. E o bom para o Canadá é que ele é bom em coisas que a África do Sul tem dificuldade, né? Como bola levantada na área, como jogada pelo lado, como roubar a bola no ataque, fazer pressão. Então, isso tudo pode ser útil. Mas o Canadá é ruim numa coisa que a África do Sul, com essa formação que a gente está vendo aqui, é excelente, que é a velocidade. O Canadá tem uma defesa lenta para correr para trás, né? E o Canadá vai arriscar na linha alta esse jogo, não tenha dúvida que o Jess March vai fazer isso. O Hugo Bros com certeza vai escalar jogadores para tentar roubar essa bola e sair em velocidade e ter escapada, como foi no jogo contra a Coreia do Sul, que nem tinha linha tão alta assim quanto o Canadá. Então, assim, é um jogo equilibrado e vamos ver o que vai prevalecer aí. Qual que é a vantagem de um sobre o outro que vai prevalecer nesse confronto. Eu nem me arrisco a duvidar que seja um jogo de bastante gol, tá? Pode ser que seja um 3-2 para um lado, um 2-2. Pode ser a galera das apostas aí. Esse jogo tem cara de jogo com bastante gol. Bom, e aqui para a gente fechar, vamos falar de Austrália e Egito, né? E eu sei que a Argentina e Cabo Verde também está definido, mas eu vou deixar para o segundo vídeo, para o vídeo de amanhã, dos 8 confrontos seguintes, tá? Para ficar 8 e 8. A Austrália fez uma excelente primeira fase se você retirar o jogo dos Estados Unidos, né? O jogo dos Estados Unidos eles foram dominados, mas assim, é um time que se defende bem, é um time que tem força física, é um time que é disciplinado taticamente, que sabe das suas limitações, que vai buscar escapar em contra-ataque, mas o Egito é melhor, né? O Egito também tem oscilações. O Egito, a gente viu no jogo contra o Irã, ele tem seus altos e baixos. O goleiro Chobeir uma hora faz um milagre, outra hora falha. O Rani, lateral direito, faz partidas praticamente impecáveis e comete erros que custam situações de gol. Então, assim, o Egito oscila. Mas, assim, eu gosto muito dessa ideia de tirar o Salah da ponta, colocar mais por dentro, deixar o Zico fazer esse corredor, porque o Salah não aguenta mais. O Ashur sendo esse meia armador aberto, um falso ponta pela esquerda. Falta mais Marmouche, né? Eu acho que o Egito precisa que o Marmouche venha para a Copa do Mundo. O Marmouche tem que avisar ele que a Copa do Mundo começou, né? E aí, se ele vir brilhar, aparecer, pode ser que a coisa role legal. Eu acho o Egito melhor. Vai ser um jogo bem legal, assim, um mata-mata bem interessante, bem underground, e vai ser um jogo bem legal de duas seleções que merecem estar aqui pelo que fizeram. Acho o Egito melhor, mas eu acho a Austrália mais consistente dentro da capacidade dela, se é que vocês me entendem. Então vamos ver o que vai prevalecer neste confronto. Certo, gente? Vamos então fechando esse vídeo. Obrigado por vocês que estiveram aqui o vídeo todo comigo. E a gente se vê então no próximo com os outros 8 confrontos. Diga aí nos comentários quem passam nesses 8 confrontos aí citados. Quero saber a opinião de vocês sobre Brasil e Japão. Certo? A gente se vê no próximo. Grande abraço e até a próxima.